Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar. Vivi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei como pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença
Deus, nós não temos que nos preocupar com quem está do nosso lado, à frente ou atrás. Nós temos que entender que a adoração é individual. E nós temos que dar tudo o que nós temos. Então não preocupa com as pessoas do lado, não preocupa com o que elas vão achar. O importante é adorar a Ele. É adorar a Ele. Aleluia. Aleluia. Diga assim: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Senhor, mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Você pode dizer isso? Ele sara. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Oh, ele sara minha alma. Mais uma vez. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
Para quem estava na rede de mulheres no Hope, vai lembrar da passagem que nós falamos. Que onde Jesus entra, quando Jesus faz morada em uma casa vazia, ou até mesmo uma casa com vários quartos, uma casa onde nós temos às vezes quartos inacessíveis. Sabe o que acontece quando Jesus entra? Ele pode entrar na sala, ele pode entrar em algum quarto que você deixar ele entrar. Mas enquanto os quartos que estão inacessíveis você não abrir para ele entrar, a mudança não é completa. Existem quartos que nós precisamos abrir, quartos emocionais, quartos financeiros, quartos da falta de perdão. São quartos que às vezes nós não queremos que ninguém mexa ali, mas é nesses quartos que Jesus quer entrar. Porque quando ele entra e quando ele faz morada, ele vai mudar as coisas de lugar. Mas o importante é que quando ele muda as coisas de lugar, não fica bagunçado. Ele coloca as coisas no lugar. Ele coloca as coisas no lugar. Eu não sei qual é o quarto que está trancado hoje dentro de você. Eu não sei quais são os quartos que precisam Jesus entrar ali. Mas hoje é um lugar oportuno para que você peça: Senhor, faz morada aqui dentro de mim. Eu dou livre acesso ao meu coração. Eu dou livre acesso aos quartos onde eu deixei por muito tempo sem entrar, onde até mesmo nesses quartos tem teia de aranha, está escuro, porque tem muito tempo que eu não quero entrar lá. Mas hoje, Senhor, eu abro a porta desse quarto para que o Senhor venha entrar. O Senhor venha fazer morada, venha colocar as coisas no lugar, venha limpar, tirar aquilo que não te agrada, trazer nova vida, trazer novos começos, trazer algo novo dele. Que hoje você possa cantar essa canção, olha, não só da boca para fora, mas pedindo a ele: vem fazer morada em mim, Jesus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Diga para ele: de lugar eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas mais uma vez. Eu sou tua, diga pra ele, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Tu és digno, Jesus, porque não tem nenhum lugar onde ele possa entrar. Não tem nenhum lugar que ele não possa entrar, ele perca.
todo lugar que Ele entra para ganhar a guerra. Ele entra para vencer. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá resistir, nós o adoramos. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é Jesus. Jesus, teu nome é Jesus. Teu nome é Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que vive, aquele que reina para sempre, para sempre. Aquele que era, aquele que é, aquele que será para sempre e sempre. Tu és exaltado hoje, tu és exaltado entre nós, tu és exaltado entre as nações, para sempre, sempre, sempre. Tu és rei, tu és rei, reina sobre a terra, reina sobre os céus. Ele reina, ele é infalível com o nome dele, Jesus, Jesus, Jesus. Mais uma vez, Jesus, Jesus. Nome mais lindo, Jesus. O nome mais lindo, Jesus. Vitorioso és na tempestade. Você pode clamar o nome dele. Teu nome. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome vitorioso, vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome saudável. Qual é o nome que nós temos clamado? Quando vem a tempestade, qual que é o nome? Porque nós achamos que toda tempestade é algo do inferno, é algo do diabo que está tentando contra as nossas vidas, e às vezes realmente é. Mas tem tempestade na nossa vida que não é para nos abalar, mas é para nos fortalecer na fé. É para nos fortalecer na fé. É para nos fortalecer na fé. Às vezes você pode estar chamando amigos, você pode estar chamando pessoas no meio da tempestade, mas o Senhor diz para você nessa noite: chama meu nome, 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 chama meu nome. Você pode chamar o nome dele, você pode chamar o nome dele. Chama meu nome, chama meu nome, chama meu nome, chama meu nome.
Chama meu nome. Chama meu nome. Você pode chamar o nome dele nessa noite. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Chama o nome dele. Esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda esse nome, Jesus. Também já Aplauda esse passei nome. por isso, ter a vida destruída. Eu entendo tua história porque foi igual a minha. Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria. Mas chegou um certo homem, se dizendo carpinteiro, pediu para olhar a casa recheada de defeitos, e eu deixei entrar, fazer morada no meu peito. E ao entrar na casa velha, rebocou todas as paredes, e o que era só ferrugem acabou ficando verde, e a esperança retornou, e um novo dia então raiou, e é para sempre. E hoje a casa construída tem um alicerce novo, as colunas são de brasa e as portas são de fogo. Tem jardim de primavera porque tem Jesus morando dentro dela. Deixa Jesus entrar na sua vida e tudo vai mudar. E o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. E se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando: posso eu morar aí? Responda: tem Jesus morando aqui. De repente
repente chega alguém lá no portão, batendo palma, admira a construção e o seu sorriso denuncia um desejo. E o desejo que ele tem não é de olhar. Com ousadia ele se põe a perguntar: eu gostei da casa, quer me vender ou alugar? Logo veio a resposta: guarda aí sua proposta, não adianta insistir, você não vai conseguir. Essa casa não tem preço, e não é ouro nem dinheiro que vai me iludir. Foi com sangue derramado que essa casa foi comprada, e não se aluga, não se vende. Você pode desistir, porque o dono do universo, o construtor, Jesus está morando aqui. Fazer tudo de novo. Se o inimigo bater em tua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí? Jesus morando aqui. Eu sei. Jesus morando aqui, eu sei. Tem Jesus morando aqui. Não tinha nem necessidade de falar, porque já foi falado tanta coisa aqui nessa noite, né? O Senhor já derramou tanto da presença dele. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão baseada em tudo que a gente já escutou e o que o Senhor ainda vai ministrar nos nossos corações. Eu queria deixar alguns versículos, está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa que fez de cinzas, óleo de alegria, em vestes de pranto e de louvores, em vez de espírito angustiado. Eu queria falar para vocês, né, que Deus tem essa promessa aqui em Isaías 61. Ele nos promete nos curar, nos libertar e trocar as nossas tristezas por alegria. Deus, Ele quer nos restaurar por inteiro e trazer novidade de vida na minha e na sua vida. Ele tem um significado novo para cada uma das nossas vidas. Porém, Jesus nos dá um direcionamento lá em Mateus 9:16 e Mateus 9, do versículo 16 e 17. Vamos ler aqui. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que quer dizer isso? Deus, Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos estar, né, com as nossas roupas limpas e novas. E para que Ele venha colocar vinho novo sobre as nossas vidas. Muitas vezes, a gente quer viver o novo de Deus praticando as mesmas coisas. Que coisas? Hábitos, muitas vezes, mentalidade e padrões.
E para viver o novo de Deus, para viver as promessas, como foi lido lá em Isaías 61, eu preciso tomar algumas decisões. Eu preciso tomar algumas direcionamento. Só vir à igreja, ouvir a palavra, louvar, jejuar, não é o suficiente. A gente precisa realmente mudar a nossa mente, mas isso eu estou dizendo para mim também, tá? Eu estou dizendo para a igreja, mas eu estou falando primeiro para mim. E eu tenho me perguntado muito, Deus, eu não quero só ir à igreja por ir, mas eu quero que o Senhor venha me transformar, que o Senhor venha me libertar. E eu digo assim, que a gente precisa tirar das nossas vidas tudo aquilo que tem atrapalhado os projetos do Senhor, para que as promessas venham se cumprir, porque senão a gente vai ficar igual o povo lá do Egito, 40 anos no deserto, e muitas vezes a gente não vai receber as promessas e não vai ver os propósitos se cumprirem. Por quê? Porque Deus falhou? Talvez não, né? Talvez seja você que não se posicionou, não tirou as vestes velhas, não tirou o odre velho para que Deus viesse derramar o novo. Então, hoje é dia de decidir qual o remendo da sua vida que você precisa tirar. E o que você precisa colocar no altar para que Deus venha fazer na sua vida as promessas dele se cumprir. E eu pergunto para você, que remendo é esse? Quais são as coisas que você precisa deixar para que o Senhor venha cumprir na sua vida o propósito dele? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos colocar de pé nessa noite para nós receber o pregador, o nosso irmão Igor, e, homem de Deus, estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração através desse vaso. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Eu acho que não precisa nem mais pregar. Pelo amor de Deus, se você não gosta de quinta do fogo, quinta faia, você está perdendo. Medicinal, como fala aqui nos Estados Unidos. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor. Gente, tenho que confessar que essa semana Deus colocou uma comigo que eu falei, Senhor, eu preciso pregar, e eu estou uma semana buscando e nada. Estou uma semana escrevendo algumas coisas e o Senhor não está colocando nada, não está confirmando. O que eu vou falar? Ele, filho, vai. Eu falei, vou para onde? Ele, vai. E eu continuo orando. Confesso que essa semana teve muitas vozes de fora. Eu acho que às vezes a gente fica muito paralisado porque a gente não consegue entender, a gente não consegue parar, ter um minuto para falar, para saber para escutar, na verdade, o que Deus está dizendo, porque a voz de Deus ela é sutil. E você tem que parar e realmente ver o que Ele quer fazer para você, tá? Então, como eu falei para você hoje eu vim controlado, viu que eu estou falando devagar? Eu vim treinado, hoje estava treinando isso em casa, que eu tenho que me controlar um pouco. Então, eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia comigo, 1 Samuel 16. Teria bastante Bíblia aqui, mas eu sei que o tempo está avançado, eu vou ter que dar uma pulada aqui para a gente dar um pouco mais rápido, mas se você puder abrir 1 Samuel 16, a gente vai aprender algumas coisas aqui com o rei Davi, ou o menino Davi, como a gente vai falar um pouco dele, sobre ele. E geralmente eu não tenho, geralmente eu não trago nomes de pregações, ou coloco nome nas mensagens, mas depois de uma conversa com um casal maravilhoso que teve lá em casa, o maestro, e a Samanta teve lá em casa, a gente teve uma conversa muito, muito de Deus mesmo, e eu percebi que o escolhido não tem escolha. Quando Deus te escolhe, meu irmão, às vezes você nem sabe que Ele te escolheu porque você não prestou atenção ainda, mas quando Deus te escolhe, não tem nada que você faça nesse mundo que se encaixe se você não estiver posicionado em Deus e fazendo aquilo que Ele te chamou para você fazer. Então vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio já o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishai, Jessé, de Betlehem, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, quero te agradecer.
agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na sua casa, falando um pouco sobre Ti para a sua família. Deus, eu quero que você acalme meu coração e que eu não atrapalhe aquilo que você quer fazer aquilo nessa noite. Como eu falei para você, eu não quero que eu subi aqui sozinho, eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, esteja me ajudando para que eu possa ser boca nessa noite para o seu povo. Porque eu não sei, Senhor, o que eles vieram buscar, mas você sonda todos os corações dos seus filhos. E você sabe exatamente que essas pessoas que estão aqui nessa noite é porque elas precisam ouvir alguma coisa do Senhor nessa noite. Então que eu possa ser uma boca, um vaso nessa noite para essas pessoas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então o nosso tema hoje vai ser: os escolhidos não têm escolha. A Bíblia fala que no tempo do rei Saul, Jesus levanta o profeta Samuel e ele fala: vai até a casa de Jessé que eu vou levantar outro rei, porque Saul, ele tinha saído do posicionamento. E o Senhor vai, igreja, escuta isso. Deus não chama voluntários, Ele levanta escolhidos. Olha o que a palavra de Deus diz em Samuel 16:11. Então Samuel questionou a Jessé, porque ele chegou ali e ele falou: reúne todos os seus filhos que a gente vai adorar o Senhor. E ele reuniu todos os filhos e não chamou Davi. E passaram todos os filhos à frente de Samuel, e Deus não falou que aquele era o que ele tinha escolhido. Então a palavra de Deus em 16:11 fala: então Samuel questionou a Jessé: estão todos os seus filhos, esses são todos os filhos que tem? E Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque nós não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Davi não pediu para ser rei. Davi, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, estava lá minding his own business. Ele estava tomando conta ali do flock, do gado, das ovelhas do pai. Ele não estava nem pronto, ele talvez estava cheirando com gado ou animais. Davi não foi nem convidado para a reunião, o próprio pai esqueceu dele. Mas Deus, Ele interrompe tudo e diz no versículo 12: Jessé mandou chamá-lo, ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável, de admirável aparência. E Yahweh afirmou: levanta-te e unge, é Ele que eu escolhi. Quando Deus te escolhe, não importa onde você está, Ele te encontra e manda chamar por você. Jesus, isso é muito louco. Você pode até tentar, irmão, viver uma vida comum, mas como eu falei para você, se você não estiver posicionado e fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida, parece que você não encaixa, você não encontra seu propósito. E aqui é onde muitas pessoas se perdem e tentam buscar outras coisas no mundo, porque elas não entenderam o propósito daquilo que Deus pediu para ela fazer. Então nessa noite Deus colocou alguns pontos aqui, e a gente vai falar de 5 coisas rápidas aqui que eu quero falar para ganhar tempo. De 5 coisas que Deus colocou no meu coração depois que a gente teve uma conversa. E a gente sempre percebe: cara, por que é tão difícil para mim? Parece que o povo, as outras pessoas, principalmente as pessoas que não estão servindo a Deus, que não estão na igreja, parece que a linha é reta para eles. Eles vão e chegam. Mas na nossa vez parece que a gente tem que rodear um monte de vezes para chegar. Porque nós somos escolhidos. E por serem escolhidos, as coisas são diferentes. Nós não somos iguais ao padrão do mundo. Deus nos chamou para andar contra a corrente desse mundo, porque Ele falou que a gente não é daqui. Então vamos lá, ponto número 1. Deus te escolhe, Deus te esconde antes de te expor. Olha a palavra de Deus fala em 1 Samuel 16:7. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe disse consigo: deve ser esse homem que o Senhor quer ungir, porque ele tinha uma aparência legal, era um cara bonito. Versículo 7. Entretanto Yahweh assegurou a Samuel: Samuel, não te impressione diante a aparência nem a estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o ser humano julga porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência,
mas o Senhor sonda o quê? O coração. Davi estava, como eu falei para você, no campo. Ele estava tomando conta daquilo que Deus colocou na sua mão, que era o pai dele, botou para ele cuidar ali do rebanho do pai dele. E ele estava fazendo o melhor que ele podia. E foi esquecido pelo pai, mas Deus lembrou de Davi. E Deus disse: eu não vejo como o homem vê. Deus está vendo no lugar onde ninguém vê. Isso aqui é muito importante, gente. Não é às vezes que você serve na igreja, você está fazendo alguma coisa lá atrás, kids ou outra coisa, você acha que Deus não está vendo porque você não está aqui em cima. Mas Deus está te vendo em tudo que você faz. Ele te vê no secreto, quando você está passando na sua casa, quando você fecha a porta, você dobra o seu joelho. Ele te vê no seu quarto. Ele te vê no silêncio, quando você está passando por aquela situação e só você e Deus sabe. Ele está lá com você também. Ele te vê no anonimato, quando ninguém sabe que você é, mas você é o irmão que está ali no welcome, você fala oi, você dá abraço. Ele está vendo em todos os lugares onde você está. Antes do palco, Deus te leva para o processo. Quem vence no secreto não passa vergonha no público. Existe um tratamento que precisa acontecer antes. Mas eu sei que às vezes a gente está passando por situações e a gente acha que Deus esqueceu da gente. Mas estou aqui para te dizer que Deus está te preparando. Ele não te esqueceu por você. Às vezes, aquilo que você acha que é esquecimento, Deus chama de proteção. Eu preciso deixar ele no deserto um tempo. Ei, Davi, fica lá no campo, sozinho, você e eu adorando. Ele levava a harpa, ele adorava a Deus, ele tinha comunhão com Deus. E Deus estava o quê? Criando um rei. Tinha batalhas silenciosas que ninguém via. Davi estava ali e ele dava o melhor que ele tinha na situação que ele tinha. Então hoje Deus me mandou te dizer aqui que, ei, você não está esquecido, eu estou te preparando. Vai chegar a sua hora, somente você se manter posicionado e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Igor, mas eu não sei o que fazer, faz tanto tempo que Deus não fala nada. Então fica aí. Se Ele não mandou sair, você não sai. A Bíblia fala que quando o povo de Deus estava no Egito, tinha uma nuvem. E a nuvem era a indicação para onde ir. Então não é para ir para a direita se a nuvem está parada. Se Deus não falou com você sair, você fica onde você está e você dá o seu melhor, que Ele vai falar e Ele vai te usar. A segunda coisa, o segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente: lutas invisíveis liberam vitórias visíveis. Olha o que a palavra diz, capítulo 17, versículo 34 a 37. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgia um leão e um urso feroz, que arrebatavam uma das ovelhas do rebanho, eu o perseguia e o atacava e o arrancava da ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e eu feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37, Davi disse mais: Yahweh, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse: vai e que Yahweh esteja contigo. Antes de Golias, teve um leão, teve um urso, mas ninguém viu, porque Davi estava no campo sozinho, sendo que preparado, não esquecido, preparado. Deus, a Bíblia fala que o leão vinha e ele, irmão, você sabe o que é você lutar com um leão? Eu não quero nem, né? Imagina, a gente está falando de um cara que tinha 15 anos de idade, 13 a 15 anos, e Deus já tinha dado essa ousadia. Então antes do Golias, teve leão, teve urso, e ninguém viu. Deus está te treinando aí onde você acha que você está esquecido, treinando em batalhas que ninguém reconhece. E parece que a gente quer ser reconhecido tanto tempo, a gente está no mundo e que reconhecimento e like é o que te faz popular. Mas Deus mandou eu te dizer aqui nessa noite que você é diferente. Você não precisa da atenção que você acha que você precisa desse mundo. A única atenção que você precisa é o olho de Deus em cima de você e te falando: filho, eu sou contigo. Aonde você colocar o seu pé, eu vou contigo. Mesmo ninguém te lembrando de você, eu lembro e mando buscar por você, porque você está posicionado. Escolhido não tem escolha.
Quem vence no secreto não perde em público. Como você anda esperando? Como que nós andamos esperando? Quando o processo vem e parece que não chega do jeito que a gente quer. Você não vai morrer no processo. Deus está cuidando com você. Fale comigo, eu não vou morrer no processo. Fale de novo, eu não vou morrer no processo. Número 3, o tempo é a prova dos escolhidos. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Olha que a palavra de Deus fala em Samuel 16. Davi foi ungido, mas voltou para o campo. A palavra de Deus que fala que Samuel veio e ele unge Davi, e ele fala, ok, eu vou embora. E aí, imagina só, se fosse na minha casa, eu sou uma família baiana, minha família é um pouco difícil. Bullying que eles falam hoje pra gente, meus filhos, a gente foi treinado diferente, eu sou de 82. Imagina só, os irmãos passam naquela situação onde o profeta chega na casa de Jessé e ele alinha os filhos, os 7 filhos, os mais bonitos, que ele não chamou Davi, e a palavra fala que foi um por um, e Deus, não, tá faltando alguém, tá, manda buscar Davi, Davi vem, todo sujo, não foi nem chamado para festa, e Deus unge ele como rei, unge ele na frente dos irmãos. Só que o profeta faz o quê? Ele vai embora. E aí, vamos voltar para a realidade. Davi tem que cuidar de quem? Dos gado, ou do, sei lá o que era naquela época, as ovelhas. E eu imaginando os irmãos, ô rei, vamos pro pátio, vai lá cuidar pegar cocô dos animais. Ele foi ungido, mas voltou para o campo. Muitas vezes o que estamos vivendo não condiz com as promessas que Deus nos deu. Ah, Igor, mas Deus falou que ia fazer e nada. Calma. Você precisa estar disposto a se tornar a pessoa que Deus precisa para Ele te colocar. Deus não vai te colocar numa posição onde você vai passar vergonha, porque Ele precisa te cuidar no secreto, para quando aparecer e você estiver pronto, Ele poder colocar na sua mão. Deus não pode dar algo pra gente passar vergonha, gente. E não é culpa de Deus, é demora nossa de entender o que Ele tem que fazer na nossa vida. É posicionamento nosso. A gente tem que parar de colocar a culpa em Satanás. Tem horas que Satanás fala, cara, não tem nada a ver com isso. É você que não se posicionou, é você que tomou uma decisão, que você se colocou nesse lugar. E Deus está falando assim: não condiz com o que você está vivendo agora, mas você precisa ficar firme. E como eu falei, isso aqui é um lugar onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente como cristão, a gente desconecta com aquilo que Deus quer fazer, porque a gente está passando por tanta tribulação, tanto problema, que a gente perde de vista aquilo que Deus falou. E aqui é onde muitos livros não são escritos, muitas composições não são escritas, muitos ministérios não saem do papel, não deixam de existir, porque Deus fala, mas não faz na hora. Existe um processo. Deus promete rápido, mas Ele cumpre no tempo certo. Existe um processo. Quem estava aqui acho que a maioria todo mundo estava aqui no aniversário da igreja, e eu recebi uma palavra de Deus. Irmão, uma palavra de Deus que eu já tinha recebido há muito tempo. Ele adicionou mais algumas coisas que eu falei com Deus no meu íntimo. Quanto tempo faz que faz o aniversário? Foi semana passada ou 2 semanas atrás? Eu já estou agoniado para uma parte da promessa, que a outra eu podia esperar mais um pouco, que saiu até um filho, que eu não sei onde vai vir o filho, mas se Deus mandou, amém. Eu já estou agoniado, 2 semanas. Deus, você usou o seu profeta, cadê? Porque eu estou no campo e o bicho está pegando aqui, eu não estou vendo nada acontecer. Existe um processo que tem que acontecer, porque quando Deus faz, Ele faz na hora certa. Deus promete rápido, mas cumpre com o tempo. Davi esperou anos esperando. A Bíblia fala que de 13 a 15 anos, da unção até o reinado. Davi passou por muito tempo, anos fugindo, anos sendo testado. Como que você anda esperando?
Como que eu e você estamos esperando? A gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está focado naquilo que Deus está fazendo e preocupado de virar essa pessoa que a gente tem que se transformar para a gente chegar onde Deus quer, porque também tem a nossa parte. Não é só a palavra de Deus, eu vou te usar. Deus falou, Igor, eu vou te usar, eu te coloquei em você inteligência para você com a palavra. Mas se eu não estudo a Bíblia, se eu não faço a minha parte, como que Deus vai me usar? Se eu não entendo da Bíblia, se eu não estou fazendo a minha parte de orar, de me separar, de buscar, de jejuar, como que Deus vai me usar? Então às vezes o que está acontecendo não é culpa de Deus, é sua e a minha culpa. É falta de posicionamento, como foi falado aqui. Amém? Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer acontecer. Quem está esperando, quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta a mão. Eu vim aqui para te dizer que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia. Número 4, para a gente já ir para o final. Meu Deus, 3 minutos. Jesus. Rejeição faz parte do chamado. Olha isso aqui. A palavra de Deus em Samuel 18, Saul começou a perceber Davi, mas espera aí, Davi fez um favor a Saul. Ele chegou na hora do confronto do Golias, há 40 dias, testando ali o povo de Deus, e Davi chega e resolve. E de repente ele chega e o povo está falando, Saul matou milhares, Davi centenas de milhares, e cresceu o quê? Uma inveja, e Saul ficou muito bravo com Davi e começou a perseguir Davi. Escuta isso, nem todo mundo que te aplaude vai suportar a sua unção. O pastor falou aqui que as mesmas pessoas que falaram Rosana para Jesus, foram as mesmas pessoas que falaram crucifica. Então cuidado a quem você está ouvindo, porque o mundo aplaudiu, mas eles não vão suportar a sua unção. Algumas pessoas vai ter inveja. Davi sofreu inveja, ele teve perseguição, ele teve abandono, ele teve que fugir. Quem é você na rejeição? O que você tem feito com as pessoas que são usadas? Olha isso aqui, a palavra de Deus fala que veio um espírito maligno que Deus mandou para ir atrás de Davi. Como assim? O espírito de Deus está na Bíblia, depois você lê, a gente não tem tempo. E Davi teve que fugir. Deus usa a rejeição para te reposicionar. Existem situações que Deus está falando e você não está ouvindo por causa das vozes. Quem lembra das vozes que eu falei no começo? Você está tão preocupado no dia a dia de pagar conta com família, com filho, com as coisas de fazer, e Deus está falando, filho, se separa. Filho, olha essa mesa, não é suposto você sentar aí. Olha essas pessoas na sua casa, não é suposto estar. E você não escuta. Então Deus tem que fazer o que? Ele tem que tomar uma coisa mais drástica. Ele tem que levantar alguém para fazer alguma coisa séria para te reposicionar. Porque Ele já tentou falar de 1000 vezes e você não escuta. Deus usa a rejeição para te reposicionar. Se te rejeitaram, se te feriram, eu quero trazer uma palavra do Senhor. Não pare por causa disso, porque às vezes isso é o que Deus precisou fazer para te trazer para o chamado dEle. Amém? E por último, caráter sustenta chamado. 1 Samuel 24, 3, 5 diz: no caminho saiu, parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna. Ele entrou ali a fim de aliviar o seu ventre. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu, entregarei o seu inimigo nas suas mãos, e tu farás como o bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Saul teve uma chance, Davi teve uma chance de matar Saul. Saul estava perseguindo Davi. E ele chegou ali no ponto, ele teve uma situação onde ele poderia ferir e matar Saul. Mas ele disse: eu não vou tocar no ungido de Deus. Porque Davi sabia quem Saul era. Mesmo sendo já fora da presença de Deus, ele foi ungido de Deus. Isso aqui é muito interessante. Davi poderia acelerar o processo, sim ou não? Ele falou que estava na presença dele, ele podia matar o Saul e assumir o reinado. Ele poderia ter pegado o trono, mas ele resolveu esperar. Cuidado, irmão, porque às vezes o que você acha do jeitinho brasileiro para ajudar Deus, você acaba atrapalhando e se colocando numa situação muito difícil perante a Deus. Davi falou: não, eu vou esperar.
Quem é de Deus não precisa de atalho. Quem é de Deus não precisa dar uma ajuda para Deus trazer a sua promessa. Por muitas situações, irmãos, eu estou aqui há quase 30 anos e o meu green card ainda não saiu. E eu tive várias oportunidades. Várias pessoas, eu caso, não precisa nem me pagar, eu te ajudo. Tinha uma coisa dentro de mim que falava, cara, não dá para negociar algumas coisas. Não dá, eu não vou separar da minha esposa de 20 anos, onde eu tenho 3 filhos. Não dá. Cuidado com o que a gente vê na internet. As pessoas postando, glória a Deus, e às vezes não é espera, elas estão acelerando o processo. E quem é de Deus, espera em Deus, não precisa de atalhos. 2 Samuel 5,4 diz, tinha Davi 30 anos, quando começou a reinar o reino durante 40 anos. Tinha Davi 30 anos, quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Depois de tudo, depois de aproximadamente 13 a 15 anos, que Davi foi de ungido do profeta Samuel até a promessa se cumprir. 15 anos. E parece que quando Davi se posicionou, tudo deu errado. Ele poderia ter desistido, como muitas pessoas desistem. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que o propósito que Deus tinha na vida dele era muito grande. O esquecido virou rei. O perseguido foi exaltado. O improvável foi escolhido. Irmão, se eu te contasse de onde eu vim, se eu te contasse como eu conheci a minha esposa, você não ia acreditar, era muito improvável, mas os escolhidos não têm escolha. Deus nos chama e Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O processo ele não te mata, ele te prepara. O processo não matou Davi. 13 a 14 anos ele sofreu perseguição, sofreu mentira, ele teve que fugir, ficar longe de todo mundo, porque ele entendia que Deus tinha algo grande para a vida dele e ele não desistiu. Agora escuta isso. Talvez você está aqui nessa noite cansado. Talvez você está aqui com um processo que já demorou muito mais do que aquilo que você pensou que ia durar. Talvez hoje você pensou, irmão, eu vou chutar o pau do barraco, não dá mais para mim. Já esperei, Deus não fez, e eu não sei mais o que fazer. Eu queria que você se colocasse de pé. Se essa palavra falou com você e você está numa situação onde que você precisa de alguma coisa, uma coisa a mais na sua vida, Deus mandou te dizer, ei, tem bom ânimo, somente creia. Eu não te esqueci, eu já te escolhi. E quem eu escolho, eu capacito e eu sustento. Então aguenta mais um pouco, fica firme. Se essa palavra é para você, irmão, eu quero que você venha aqui na frente. Será que a gente pode fazer isso, pastor? Será que a gente pode vir aqui na frente? Eu quero que você venha aqui na frente. Se você precisa de uma resposta de Deus, se tem algo na sua vida e que você fala, Igor, para mim não dá para mim fazer isso sozinho, eu preciso da ajuda de Deus. Eu não consigo, para mim já tentei tudo que eu precisava fazer. Eu já fiz tudo que eu precisava fazer e as coisas não rompem, não saem do mesmo lugar. Eu acho que eu estou estagnado no meu processo e eu não sei mais o que fazer. Gente, saia do seu lugar. Deus me falou que tem muito mais gente do que isso. Eu acho que todo mundo tinha que estar aqui na frente para receber o que está nessa noite, que Deus quer fazer essa noite. Se você não fica com vergonha não, vem aqui, Deus quer falar com você. O Senhor falou que Ele está no meio desse processo. Você está escondido porque Ele está te guardando. É só uma pessoa mesmo que eu quero receber essa noite. Você vai reter o que Deus vai fazer na sua noite? Amém, nós vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa. Se os pastores puderem vir orar aqui pelas pessoas que estão aqui na frente. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu entreguei aquilo que você colocou no meu coração. E eu creio que não é porque eu falei, mas porque o Senhor sonda o coração dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu venho que você venha falar o coração dos seus filhos. Pai, eu não sei o que o Senhor, eu não sei o que a sua filha, o que o seu povo está passando, mas a sua palavra fala que você sonda o coração dos seus filhos, então o Senhor pode todas as coisas. Já foi falado aqui, Pai, que onde o Senhor está, quando você entra na casa, tem que haver mudança, Senhor. Então nós colocamos, Pai, aquilo que nós não podemos fazer nas suas mãos.
Pai, em nome de Jesus, vem falar com o seu povo. Acampa os seus anjos ao redor da sua igreja. Protege a nossa mente, protege a nossa casa, protege a nossa família. Porque nós sabemos que Satanás, ele não pode tocar na gente porque nós somos escolhidos. Mas eles podem criar situações para distrair aquilo que nós precisamos fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra na sua mão e nós colocamos na sua presença, no seu altar, tudo aquilo que nós não podemos fazer, porque a sua palavra diz que o seu jugo é leve. Então, Pai, entregamos tudo aquilo que nós não podemos fazer nessa noite, porque nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas, Rei dos reis, chefe dos exércitos. Pai, nessa noite eu entrego os seus filhos, eu entrego essa casa na sua presença. Vou entrar um pouco, Senhor. Teu fogo arde em mim e muda-me. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrá-los os lábios e os corações. Hoje que vale ter as poesias lindas e as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção, se o meu coração não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pela sua presença nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Faz o que você tem que fazer nas nossas vidas, Pai. Pois nós queremos mais um culto onde nós vamos para casa do mesmo jeito que a gente entrou nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que seu Espírito Santo venha mover no nosso meio, que venha curar nossa mente, nossa alma e possa nos encher mais uma vez mais. Que esse culto não seja mais o culto, mas seja o culto que o Senhor Jesus entra na nossa casa, o Senhor entra na nossa vida, o Senhor entra no nosso coração. E a palavra diz que quando você entra no nosso coração, a palavra tem que mudar. Você tem que mudar de dentro pra fora. Entregar minha vida em adoração, só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Baixinho. Declara isso mais uma vez. Que nosso louvor, que o nosso louvor, só a igreja, não seja lágrimas sem avivamento. Que o nosso amor
não seja fingido. Aleluia. Honrado. E os corações, pois de que vale ter as poesias mais, oh Jesus, as harmonias mais brilhantes, se não há pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas. Aleluia! Se eu não for numa canção, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coração não queimar por ti. Aleluia, obrigado, pastor.